Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo faremos uma análise a respeito da Gerdau, uma das empresas mais valiosas hoje da nossa bolsa de valores. Mas será que ela é uma boa empresa para se investir? Será que é uma empresa que paga dividendos de maneira consistente? Será que as suas ações têm potencial de valorização pensando a longo prazo? Para ter todas essas respostas, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A Gerdau hoje é uma das maiores produtoras de aço não só do Brasil, mas também do mundo. E é uma empresa que vende para basicamente todas as Américas. Ela vende muito dentro do Brasil, ela vende bastante para a América Latina e também para a América do Norte, especialmente para os Estados Unidos. E os produtos de aço que ela vende acabam sendo utilizados para construção civil, para o setor automotivo e também para a chamada indústria pesada. E por conta do setor onde ela atua, na produção e na venda de aço, ela acaba tendo um negócio muito cíclico, onde, em cenários onde a demanda pelo aço acaba aumentando, a empresa consegue obter um alto crescimento de receita e de lucro. Por outro lado, em cenários econômicos, onde a economia diminui, onde a demanda pelo aço acaba reduzindo, naturalmente a empresa acaba se saindo prejudicada. Então, nesse caso, o resultado da Gerdau não está atrelado apenas à boa decisão da gestão da empresa, mas sim a todo o contexto econômico. E hoje, na Bolsa de Valores, existem duas maneiras pelas quais você pode ser sócio de maneira direta da Gerdau. A primeira delas é através da sua ação ordinária de código GGBR3, que traz como principal vantagem o direito ao voto na Assembleia, e a segunda possibilidade é através da sua ação PN de código GGBR4. E a melhor decisão acaba sendo ter a ação preferencial, por quê? Porque nela você vai conseguir ter muito mais liquidez para comprar e vender as suas ações de uma maneira muito mais rápida quando for necessário. E pegando algumas informações gerais a respeito da empresa para que a gente tenha noção da magnitude dela, nós temos que hoje ela tem 29 unidades produtoras de aço, ela tem mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos ao redor do mundo, ela tem hoje 2 minas de minério de ferro, ela tem presença em 7 países, ela tem 72 lojas comerciais, ela tem ações listadas não só na Bolsa de Valores do Brasil, mas também em Nova York, e ela teve uma receita só no primeiro trimestre de 2025 de 17,3 bilhões de reais. E você pode estar vendo também na tela a presença da Gerdau em todas as Américas. Então ela tem presença na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Peru, no México, Estados Unidos e também no Canadá. E pegando agora um gráfico de pizza para a gente ter noção de onde que a empresa consegue obter a sua receita, a gente consegue perceber que 47,5% da receita vem da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, 43,9% vem do Brasil e o restante, 8,6%, vem do restante da América do Sul. E ela é uma empresa bastante conhecida porque em determinados momentos ela acaba pagando dividendos muito acima da média, o que acaba chamando muita atenção para ela. E a gente vai conseguir fazer uma avaliação se esses dividendos são consistentes ou não a partir da análise de 3 diferentes indicadores. O primeiro deles é o Dividend Yield, que mede a relação entre os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses pelo preço atual da ação, a partir da análise do segundo indicador, que é o Payout, que mede a relação entre os dividendos pagos pela companhia nos últimos 12 meses pelo lucro líquido da companhia nos últimos 12 meses e, por fim, através da análise do crescimento do pagamento desses dividendos. Afinal de contas, é importantíssimo que o dividendo consiga crescer ao longo do tempo. E vamos começar essa análise a partir do primeiro indicador que eu mencionei, que é o indicador Dividend Yield. Na sua tela, você deve estar observando um gráfico que pega o histórico dos últimos 10 anos entre 2015 e 2024. Ao longo desse período, a média do Dividend Yield da Gerdau ficou em 4,6%. Atualmente, o Dividend Yield da empresa em maio de 2025 está em 3,9%, ou seja, um valor 13,5% abaixo da média. Mas você deve estar percebendo logo de cara que existem cenários onde a empresa tem um Dividend Yield muito elevado, algo que aconteceu, por exemplo, em 2021 e 2022, onde ela passou dos 10%. Por outro lado, existem cenários onde o Dividend Yield é muito pequeno, algo que aconteceu, por exemplo, entre 2016 e 2020. E isso acontece principalmente porque é uma empresa cíclica, então em determinados anos a empresa vai ter uma queda da receita, a empresa vai ter inclusive prejuízo
porque a demanda pelo aço acabou diminuindo bastante. Por outro lado, em outros cenários econômicos, a demanda pelo aço vai acabar aumentando, a empresa vai vender mais, a empresa vai lucrar mais e, consequentemente, ela vai conseguir também pagar melhores dividendos. Então, se você está pensando em ser sócio da Gerdau, é importante que você tenha em mente que o dividend yield, na média de longo prazo, vai acabar sendo elevado porque em determinados momentos ela vai acabar distribuindo um dividend yield muito alto. Por outro lado, em determinados cenários, ao longo de alguns anos, no curto prazo, 3 anos, 5 anos, por exemplo, ela pode acabar ficando com um dividend yield muito pequeno. O próximo dado que a gente vai avaliar é o payout, e eu reduzi o período de análise porque, nos anos anteriores a 2018, a empresa acabou tendo prejuízo e, portanto, não teria como calcular o resultado do payout. Nesse caso, pegamos então de 2018 até 2024, onde nós temos que a média ficou em 34%, algo que está inclusive muito próximo daquilo que é definido pela companhia, onde ela pretende sempre distribuir 30% do que ela consegue lucrar, então é um dado bastante razoável. Em alguns momentos ela acaba distribuindo menos, como aconteceu, por exemplo, em 2020, que foi um caso muito específico, que foi um ano de crise, e em outros anos ela acaba passando desses 30%, como aconteceu, por exemplo, em 2022. Por fim, o último dado que nós temos é o crescimento dos dividendos pagos pela companhia. Então, em 2015, ela pagou um total de 360 bilhões de reais em dividendos. Já no ano de 2024, ela pagou 1,6 bilhões, um crescimento médio anual de 18,5%. E é claro que dependendo do recorte, dependendo do período de tempo que a gente for fazer essa avaliação, pode ser que o crescimento do dividendo seja negativo. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo análise de 2021 para 2024, a gente teria visto uma queda no dividendo pago, justamente porque em 2021 e 2022 foi um ano muito positivo, onde ela lucrou bastante, o que fez com que na prática ela conseguisse pagar um dividendo muito elevado. Então, se você pretende ser sócio da Gerdau, é importante você ter em mente que o dividendo não será consistente. Ela não é uma empresa igual, por exemplo, a Taesa de transmissão de energia, que tem uma alta previsibilidade de receita e lucro e consegue, por exemplo, pagar sempre 8, 9, 10% de dividend yield. A Gerdau não funciona dessa forma. Em alguns anos, ela vai pagar 1, 2, 3%, para que em outros anos, num cenário positivo do ciclo, ela consiga pagar 12, 13 até mesmo 15%. E para que você consiga perceber ainda melhor como funciona esse ciclo da Gerdau, eu coloquei na tela agora um gráfico onde você vai conseguir verificar a variação da receita dela entre 2018 e 2024. Ao longo desse período, ela apresentou um crescimento médio de 6,4% ao ano, saindo de 46 bilhões para 67 bilhões. Mas você deve estar percebendo que ela não consegue ter um crescimento constante, ou seja, ela não cresce todo ano. Pega, por exemplo, 2018, 2019 e 2020. Ela simplesmente apresentou queda na receita. 2021 e 2022, a receita dela explodiu. Já em 2023 e 2024, a sua receita acabou diminuindo, justamente por conta dos ciclos econômicos. E o mesmo acaba acontecendo no seu lucro líquido, que ao longo desse mesmo período, de 2018 até 2024, tivemos um crescimento médio de 12,1% ao ano, saindo de 2,3 bilhões para 4,5 bilhões. Em determinados cenários, por exemplo, em 2021, o lucro explodiu, mas nos anos seguintes ele acabou diminuindo, e isso é algo completamente normal para esse tipo de negócio. Outro dado importante de ser avaliado é em relação à dívida, porque geralmente esse tipo de negócio acaba se endividando bastante em determinados cenários, e a gente consegue perceber que nos últimos anos a Gerdau vem conseguindo reduzir a sua dívida relativa. Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, por exemplo, a empresa tinha uma dívida líquida de 19,5 bilhões. Já nesse primeiro trimestre de 2025, a empresa tem uma dívida líquida de apenas 7,6 bilhões, o que relativamente é muito menor do que ela tinha anteriormente. Então, no ano de 2015, além dessa dívida elevada, ela tinha uma relação dívida líquida sobre o EBITDA de 4,24 vezes. Já em 2025, esse múltiplo caiu bastante para apenas 0,69 vezes. Então, na prática, é uma empresa que vem conseguindo reduzir muito a sua dívida, e a gente consegue perceber também o cronograma da sua amortização, ou seja, o quanto que a empresa vai ter que pagar de dívida em cada um dos anos. E só com o caixa que a empresa tem hoje, ou seja, 6,9 bilhões de reais, ela já consegue pagar tranquilamente
toda a sua dívida do ano de 2025, 26, 27, 28 e também 2029, e nos anos seguintes ela também possui outros pagamentos a serem realizados. Na média, ela tem um prazo de 6,4 anos para suas dívidas. No Brasil, essa dívida tem um custo de 103,9% do CDI, enquanto nos Estados Unidos, em dólar, essa dívida tem um custo de 5,5% ao ano. Então a empresa tem um bom prazo para realizar os pagamentos e também tem um bom custo dessa dívida. E o próximo dado que nós iremos avaliar é um indicador ROI, que mede a relação entre o quanto a empresa lucrou pelo patrimônio líquido, e quanto maior for o ROI, mais rentável é aquele negócio. E esse acaba sendo o calcanhar de Aquiles da Gerdau, que nos últimos anos não vem conseguindo ser uma empresa rentável. A gente tem que a média do ROI da empresa entre 2009 e 2025 ficou em apenas 7,25%. E na média, para você ter uma noção, sempre que o ROI acaba ficando abaixo da taxa Selic, é porque aquele negócio não é rentável. Então hoje nós temos que a Selic bateu 14,75% ao ano, e comparando com a média histórica do ROI da Gerdau, 7,25%, ela acaba ficando muito para trás. E considerando todos os pontos que eu te apresentei em relação à empresa, quais que são os riscos envolvendo ela? O primeiro deles é em relação à exposição à economia global. Então a Gerdau não depende só da economia brasileira, mas também da economia da América do Sul como um todo e também da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não conseguir crescer economicamente, a Gerdau vai acabar se saindo prejudicada. O segundo ponto que nós temos é em relação às tarifas que o próprio Donald Trump colocou nesses últimos meses, em relação, inclusive, à venda de aço para os Estados Unidos. Então a Gerdau vai acabar se saindo prejudicada nesse quesito. Terceiro ponto é que ela depende exclusivamente dos ciclos econômicos, não só do Brasil, mas também de outros países, como eu já mencionei. Então, num cenário econômico onde a economia diminui, naturalmente a Gerdau vai vender menos, vai lucrar menos e vai pagar menos dividendos. E o último ponto é em relação à concorrência pesada. Ela tem muitas concorrentes no Brasil, muitas concorrentes nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Então é importante que você tenha noção desse risco. E considerando todos os pontos que eu te apresentei em relação à Gerdau, quando que pode fazer sentido ser sócio dela? Só vai fazer sentido se você entender como funciona o ciclo econômico do aço. Quando você entender quando que o aço pode acabar se valorizando, porque serão nesses cenários onde vai valer a pena ser sócio da Gerdau e nesses cenários, inclusive, onde a empresa vai conseguir crescer. Por outro lado, se você quer ser sócio de uma empresa que tem resultados previsíveis, que tem resultados consistentes, uma empresa que também, inclusive, consegue pagar dividendos de maneira consistente e crescente ao longo dos anos, a Gerdau não vai acabar se encaixando muito bem para o seu objetivo. E agora, para ter uma objetividade de se vale ou não a pena investir na Gerdau, vamos fazer uma avaliação de acordo com o método que eu apresento para os meus alunos, onde na prática 2 fatores são analisados. O primeiro deles é a consistência dos dividendos nos últimos anos e também o fato da ação ter um baixo risco, uma baixa volatilidade. Fazendo o backtest da estratégia nos últimos anos aqui no Brasil, entre 2013 e 2024, nós temos que essa metodologia apresentou um rendimento médio de 19,9% ao ano, enquanto o Ibovespa rendeu 7,3% ao ano e o CDI rendeu 9,1% ao ano. E você deve estar observando que a Gerdau está apenas na 38ª melhor posição dentro dessa metodologia, principalmente porque é uma ação de alto risco. Ela até conseguiu apresentar uma boa consistência dos dividendos nos últimos anos, porém é uma ação que tem um sobe e desce muito agressivo e por esse motivo ela não se encaixa muito bem nessa estratégia. E se você quer aprender a investir o seu dinheiro com total objetividade para saber exatamente qual ação comprar, qual ação manter e qual ação vender, para que dessa forma você consiga ter um melhor resultado pensando a longo prazo, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer tudo isso na prática, para que dessa forma você invista o seu dinheiro com muito mais segurança, sabendo exatamente o que você está fazendo dentro do mercado de renda variável e também dentro do mercado de renda fixa. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então nesse vídeo você conseguiu entender melhor como a Gerdau funciona, quais são os pontos positivos, os pontos negativos e quando pode fazer sentido ou não ser sócio dela. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado onde eu faço a avaliação de uma empresa mais consistente, que no caso é a CEMIG, uma empresa que conseguiu ser muito consistente nos dividendos. Então é só você clicar na capa que você será redirecionado diretamente para lá. Um grande abraço e até a próxima.